a pessoa não sabe disso e está com a iniciativa travada e não inova em nada. Então ela fica com a alma vazia, né? Ela se sente vazio. Aquilo que faria sua alma vibrar, ela não faz. Ela então não está sendo quem é. Então vocês veem, a gente vivendo só para a materialidade, a gente fica que nem a vaquinha do presépio. Vocês já meditaram na vaquinha do presépio? A vaquinha do presépio, ela é colocada lá, né? Ela não participa de nada, ela é só uma coisa útil, né? Ela representa ali a madrinha, né? Talvez até do bebê ou até da família, né? Que ela dá o leite, né? Então ela está ali compondo aquele cenário como uma inocente útil, mas ela não é a luz que está nascendo, né? E a gente fica de vaquinha de presépio ao invés de ser aquela luz que está nascendo, hein? Já pensou, né? A gente se conscientizar que tem uma luz aqui dentro de nós, fez a brilhar, e que até hoje não brilhou. A hora que a nossa luz começar a brilhar, seja qual for, né, a faixa vibratória dela, qual o raio vibratório dela, ela vai nos trazer esse sentido de estar vivo, vai nos encher de ânimo, vai nos encher de alegria, né? E isso, a aridez, faz a aridez ir embora, faz o vazio acabar, não tem mais vazio, né? Porque eu descobri a minha luz, estou fazendo com que ela brilhe e a minha vida então começa a ter pleno sentido. Gente, nós precisamos nos alertar. Mas, como eu dizia para vocês, a criança nasce, a mãe não tem esse entendimento, o pai não tem esse entendimento. Vai para a escola também, a escola não tem esse entendimento. Não tem entendimento que tem que pegar aquela luzinha, fazer aquela luz acender, e faz tudo ao contrário. Vamos apagar a luz, transformar a luz numa vaquinha de presépio, a gente põe ela onde a gente quiser que ela fique, né? E suga bastante tudo que ela pode nos dar, né? Então, ser vaquinha de presépio é o que todo mundo está sendo, não é? Com a sua luz apagada e servindo, né, de alimento para outros seres que a gente nem desconfia que existem, nem desconfia quem são, não é verdade? E, portanto, a gente fica aí nessa vidinha miserável, porque essa vidinha miserável gera sofrimento que alimenta essa turminha do escuro. Quando que nós vamos nos libertar disso? É quando nós compreendermos e cairmos fora, né? Então, eu espero que a minha conversa, todo dia um pouquinho, ajude vocês a se conscientizarem, né? Que a nossa alma, ela pede expressão aqui na Terra, né? Assim, gente, a gente se sentir vazio e árido só está contando para nós que nós não temos vida espiritual, né? E que a gente não conhece a nossa essência, em qual faixa vibratória que ela está aqui nessa existência. E isso, como eu mostro sempre para vocês, a gente descobre pela numerologia, né? Então, para quem ainda não fez o seu mapa, ainda não conhece nada disso, não demore muito para tomar essa atitude, porque vocês estão perdendo tempo. Aí, quando a gente tem em mãos aquele programa que foi feito para nós, se a gente recebe esse programa e o estuda com consciência, né, com vontade de sair da aridez, sair do vazio, ali tem todas as coordenadas, não é? Então não tem jeito da gente deixar de se sentir assim, inútil, vazio e árido, sem vibrar a faixa da nossa alma diariamente. E então, quais são as circunstâncias aqui que podem afastar, né, a gente de nossa alma, ou de nossa a substância, né, interna, né, que é essa coisa que nos torna bem vivos, né? Então, os traumas, os bloqueios, né, da infância, todas as coisas que vêm nos acontecendo no dia a dia. Adulto também tem trauma, né, gente? Adulto também tem bloqueio, né? Os acidentes de todos os tipos pelos quais a gente passa, né? As encrencas de relacionamento, tudo isso traz para nós bloqueios complexos, né?
E nós não olhamos para essas coisas com vontade de resolver. Ao contrário, a gente fica rodando em volta dos sentimentos amargurados que ficaram em nós, né? Oi, Lida. Então, essas experiências todas nos deixam marcas amargas e a gente fica hipnotizado por elas. A gente não quer abandonar essas marcas, a gente não quer curar essas marcas, né? Então fica essa coisa a vida inteira, entra uma existência, sai outra existência e a gente ali chafurdando, né, naquele montinho ali quentinho, né, mas que não cheira bem, não é verdade? Então são imposições, vamos dizer, externas, né, porque as circunstâncias elas são fora de nós e a gente vive aí dessa forma, né? Eu acho até que adulto tem mais dificuldade com traumas do que criança. Tudo pode ser, né? Mas se o adulto tem mais dificuldades com trauma que a criança, é porque ele de criança já não aprendeu a superar traumas, ele não teve educação espiritualista, né? Porque quem ajuda a superar trauma é o amor. Não tem nada que ajude melhor a superar trauma do que amor. Amor pelos demais e amor pela gente, né? Perdão, não é? Porque crianças sempre estão dispostas para aprender. Exato. Se não der um celular para ela desde a hora que ela nasce, ela vai estar disposta a aprender. Mas hoje em dia as crianças já estão com esse aparelhinho na mão, elas não vão querer aprender mais. Porque ali já vem tudo pronto e já direcionando ela para ser vaquinha de presépio, né? Então nós não temos essa consciência e nós não temos a paciência de ser babás de nossos filhos, né? Não queremos cuidar deles, nós os entregamos a outros, né? Vocês veem, a escola hoje está completamente deseducadora, né? A escola hoje não é para educar, é para deseducar, para deixar cheio de problemas. Porque vocês imaginem, uma criança na escola aprendendo que ela não é homem, que ela não é mulher, né? Então, a confusão que vem na cabecinha dela, né? Eu vi um vídeo que a mãe mostrou, a criança ganha uma bonequinha de vestido, mas não tem cabelo não. Quando a criança levanta o vestidinho, ela vê lá os órgãos masculinos, e a criança fica lá toda perturbada, porque ela não está entendendo aquele brinquedo que ela ganhou, né? Agora vocês imaginem a que ponto nós chegamos, né, de desestruturação interna. Isso sendo feito de propósito para que a gente não acenda a nossa luz, porque se a gente acender a nossa luz, jamais voltaremos a ser escravos novamente. Então o negócio já é pegar uma criança, agora chegou a esse cúmulo, né, de desorganizar o senso de identidade para poder colocar a vaquinha no presépio direitinha, quietinha lá, o cordeirinho, né, a vaquinha e os carneirinhos, né, ali bem quietinhos ali, né, sabe, gente, vamos nos alertar, não é? Todas as circunstâncias afastam a pessoa da essência dela e nós crescemos sem autocrítica, sem crítica também do externo e a gente não sabe lidar com essas coisas, né. Aí fica grave, né, essa situação, ela está muito grave hoje em dia, porque quando você vai com essa conversa para alguma pessoa, ela não quer ouvir, tenho repetido isso para vocês também. Então, a gente acende uma luz, quem quiser vem procurar, né, então vocês vêm por livre e espontânea vontade de me ouvir. Se vocês têm vindo regularmente, porque o que eu estou trazendo está fazendo sentido, não é verdade? Mas a maioria das pessoas não vem, né? Elas não querem saber desse assunto, porque ninguém quer abrir mão das coisas que elas gostam na vida material, mas elas não entendem que essas coisas aprisionam, né? As aprisionam. Bem, então só tem um jeito de deixar de ser árido, né? Que é a gente ser quem é, diariamente a gente se exercitar naquelas características que são essenciais de nossa alma, tá? Como saber isso? Pelo mapa numerológico, né? Pela consulta numerológica. Por que nos sentimos perdidos? Quando a pessoa perde um rumo e não sabe para que lado vai, é porque ela não entendeu o que ela veio fazer,
né? Porque se ela tiver entendido o que ela veio fazer, diariamente ela faz de uma forma ou de outra, seja por meio dos seus relacionamentos, dos seus contatos, do seu trabalho, seja por meio de sua diversão, em qualquer área da vida. A pessoa que sabe o que ela veio fazer, ela faz diariamente, em todos os setores da sua existência. E se ela tiver uma profissão que casa com a sua tarefa, muito melhor ainda. Aí que nunca mais ela deixa de cumprir o que ela veio, né? Então, muito belo isso. A pessoa não, se ela entendeu o que ela veio fazer, pronto, ela está se realizando a todo momento, porque ela está fazendo aquilo. Mas ela pode ter entendido, mas não ter desenvolvido ainda todas as características que aquela missão pede, né? Porque um número ele tem várias características e às vezes a gente pratica umas e não pratica outras. Então as nossas conquistas ficam só parciais, elas não ficam totais, né? Porque a gente precisa de fazer tudo aquilo que o número está pedindo, né? Então a tarefa, se ela não foi feita, a pessoa se sente sem rumo. Por quê? Porque ela não está fazendo o que ela veio. A gente só se sente encaixado na vida quando está fazendo o que veio fazer. Olha, isso não é bom da gente entender? Então vamos procurar o que a gente quer fazer, né? O que nos dá prazer. O que a gente gostava de fazer na infância? Eu gostava de brincar de aula. Ora, mais escancarado do que isso, né? Então, eu tinha que ter sido professora, né? Eu não fui professora exatamente, né? Mas ao cursar a psicologia, eu não deixo de ser uma professora, né? Quando eu escuto alguém e passo uma orientação, quando eu sou numeróloga também eu não deixo de ser uma professora, né? Então, gente, as crianças, se elas tiverem oportunidade de se expandir como elas deveriam, elas rapidinho elas vão demonstrar aquilo a que vieram, sabe? Então, quem educa, quem tem filho, mais uma vez eu chamo a atenção, preste atenção nos seus filhos, né? Então, a gente se sente perdido, porque não sabe que missão tem, se sabe, não está cumprindo, né? Se não está cumprindo, é porque não desenvolveu todas as habilidades ou nenhuma, né? Está mal orientada, desenvolveu vícios, desenvolveu dependências, então isso tira a pessoa da tarefa dela. A pessoa está lá o dia inteiro escornada, né? Então ela vai fazer o quê? Ela não tem nem vontade para fazer nada, né? A pessoa que transou o dia inteiro, ela não tem energia para aplicar no seu trabalho, no seu negócio, nem nos seus relacionamentos. Gente, né? É fácil para entender, não é? Então essas coisas nos tiram da nossa tarefa, né? As crenças negativas pessoais também, né? A gente sabe que veio fazer isso, mas não acredita que pode. Porque eu não tenho dinheiro para abrir o consultório. Porque eu não tenho dinheiro para abrir a empresa que eu gostaria. Eu queria trabalhar numa fazenda, mas eu não conheço ninguém. As pessoas põem assim limites e contratempos e objeções as mais variadas, porque está na zona de conforto, ela não quer se esforçar para sair, especialmente se tiver alguém colaborando, né? É que não sai mesmo. Né? Circunstâncias que podem tirar a pessoa de sua tarefa são as mesmas que a gente já falou, né? Os traumas, os bloqueios, os acidentes, as imposições externas, as ilusões, né? As ilusões, a gente está muito iludido com muita coisa, né? Ser feliz é quem tem dinheiro, mentira, também, mas não só, né? Tanta coisa que a gente tem ilusão, né? Assim, nós estamos aí cheios de sofrimentos e de frustrações porque a gente não faz o que veio fazer, né? E para resolver esse problema é o fato, né? Que eu falo sempre, a gente conhecer o que nós vamos fazer e começar a fazer todos os dias, não pode faltar nenhum, tá? Até o dia do descanso, né? E por que é que nós não conseguimos resolver os nossos problemas? Quando as pessoas não sabem resolver os próprios problemas, é porque elas não entenderam quais são as dificuldades nas quais elas têm que investir para poder se melhorar, para poder fazer aquilo que veio. Então, muitas vezes, o mesmo número da tarefa da pessoa é o número que está na dificuldade dela. Então, ela não consegue cumprir a tarefa porque ela não sabe muito bem vibrar aquela
faixa que está lá, aquele raio que está lá, né? Então, a mesma coisa, às vezes a pessoa não sabe ser quem é, porque ela tem o mesmo número na dificuldade, ela não sabe ser quem é, e ela não entende que ela precisa investir, né, na resolução da sua dificuldade, no seu amadurecimento. Então, o mundo está cheio de terapias de várias formas, não é? Para poder a pessoa desenvolver as habilidades que estão na dificuldade para ela, cursos variados, né? Nossa, estágios. Ixi, quantas atividades nós temos à nossa disposição para que a gente aprenda a vencer as nossas dificuldades, né? Agora, vocês veem, se a gente tem, por exemplo, dificuldades de relacionamento, se fala para a pessoa que ela precisa aprender a perdoar, ela não quer. Ela não quer aprender a perdoar. Você fala que ela precisa ter calma com a outra pessoa, que a outra pessoa também está em desenvolvimento, ela também não quer ser calma, ela não quer paciente, ela não quer tolerar nada. Tem jeito? Não tem jeito. Então a gente precisa se conscientizar de onde que está a nossa dificuldade. Porque a nossa vida emperra porque a gente não venceu a dificuldade. Então a vida fica lá emperrada. Entra um dia, sai dia, sai mês, entra ano, sai ano. A dificuldade está lá. E quando morre, está pior, né? Porque como não resolveu durante sua existência, foi cada vez ficando pior. Já vi essas pessoas, né, velho ranzinza, né? Velho rabugento, velha rabugenta, é isso. Tem lá os defeitos para irem ser consertados, mas elas não querem consertar. E a gente joga sempre a culpa no outro. Então nós somos agarrados com sofrimentos, porque a gente não quer se livrar deles, não é? Então a gente vive pelo medo e não pelo amor. E vive pela acomodação e não pela disposição. Então junta tudo isso aí, dá um pacote de gente que não sabe quem é e nem que veio fazer, né? E que também não está investindo nas dificuldades. Nossa, estou me vendo muito na sua fala de hoje. Opa, que beleza. É isso, gente. A gente precisa se ver mesmo, né? É porque a gente se vendo, a gente se alerta. Por isso que tem que participar desses eventos, né? Por isso que tem que procurar instrução. E eu parabenizo vocês que estão aí. Nossa, muito legal mesmo, né? E principalmente porque estão dando a mim a possibilidade de eu passar à frente o que eu aprendo cumprindo minha tarefa, né? Oh, que beleza. Então, gente, o que acontece com tudo isso que eu já falei até agora? A gente fica com a inteligência nublada, não é? A gente funciona pelo medo. Pode reparar que a gente está funcionando pelo medo, não é pela certeza, pela fé, né? O medo, eles nos trava, né? Como a gente não sabe resolver as dificuldades, a gente tem medo de enfrentar qualquer coisa e a gente fica travado, não é? Então, a inteligência fica nublada, né? A alma fica sufocada e a gente segue a cabeça dos outros porque a gente não liberou a nossa para poder pensar, analisar e tirar as próprias conclusões, não é verdade? Então o cavalinho de amassar barro, né, que roda, 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 roda e não sai do lugar, né? E também aquela imagem de atirar para todo lado, né? Chuta no escuro ou atira para todo lado, não sabe nem para onde que está atirando. Resultado disso? Só perdas, né? Fracassos, não é? Então a pessoa tem resultados ruins, não consegue se adaptar com eles, porque se adaptar com um resultado ruim também não compensa, então fica aquela encrenca, né? Um sofrimento danado, não quer aceitar o sofrimento, mas também não quer aprender a corrigir. Como é que faz, né? Então perde a coragem de ousar. Daí, se não consegue ousar, não vai dar nenhum passo à frente, né? Então fica paralisado. Já pensou? E quanto mais recusa houver em abrir um pouquinho a janelinha, né, da mente para poder entrar alguma coisa lá que a consciência está soprando, ou que algum professor está ensinando, que algum livro está trazendo, algum filme, né? Não, a pessoa se recusa a despertar. Porque isso vai dar trabalho para ela vai ter que sair de sua zona de conforto, ela vai precisar de se esforçar. Ninguém quer se esforçar, a gente está acostumado com esse aparelhinho que está tudo pronto e na hora, e a gente não quer saber de parar, analisar, pensar, né? Conversar com a gente mesmo, sabe? Né? Então é mais fácil usar as bengalinhas, né? Quais são as bengalinhas? Os remedinhos, né? Os vícios, as compulsões, as dependências
que a gente fica só naquele mundinho ali, tá ruim, mas tá bom, né? Tá bom, mas tá ruim, mas tá bom, mas não tá o ideal. A nossa alma nunca vai deixar a gente se contentar com o que não está ideal, né? A nossa alma não se contenta. E nós vamos ter sempre aquele fundinho de frustração, de tristeza, de vazio e de senso de inutilidade, né? Como se libertar, né, gente? Só tem um jeito, é de buscar a iluminação. Agora ferrou, né? A Cristina vai falar de iluminação. Falou comigo, gente? Falou comigo, porque essa palavra, antigamente, né, era para ser santo. Ninguém quer ser santo, porque ninguém quer abandonar a transadinha, né? Ninguém quer abandonar o vinzinho, a cervejinha, o cigarrinho, etc, etc, etc. Então, não quer saber de iluminar, não. Sempre acomodamos demais. Sim, sempre acomodamos demais, né? E como a gente não quer abandonar aquelas migalhas que a gente está tendo da vida, e para abrir mão daquilo, para poder voar mais alto, então a gente fica aí na mesmice, né? E cada vez precisando de aumentar as doses de remédio, aumentar mais as doses dos remédios, aumentar mais as doses das bebidas, das drogas, né? Para ver se a gente consegue sossegar essa alma que está gritando lá para a gente poder tomar uma posição. Então, gente, a iluminação, ela é simplesmente a gente se desapegar da matéria, mas não é para sair do mundo material, é para continuar vivendo nele, porque a gente está na matéria, mas é trazer essa matéria para um nível superior. A gente pode comer sim coisas gostosas, mas que não inflamam o nosso corpo. Eu só vou desistir das coisas, dos veneninhos bons, o dia que eu entender que eles inflamam meu corpo, né? E vocês de vocês, e a gente aí não vai precisar de remédio mais. Se eu parar de inflamar o meu corpo, ou de abusar dele, de intoxicar, não vou precisar de correr atrás de médico. A minha saúde vai se tornar cada vez melhor, não é? Se eu tiver as práticas básicas de saúde, que é ar livre, sol, né? Exercícios, tudo isso que nos dá alegria interna, né? Alegria interior, aí a gente poderia se iluminar naturalmente, sem precisar desse esforço todo de estudar, de correr atrás, né? Só o fato da gente se entregar à vida faz com que a gente entre para o caminho da iluminação, não é? Mas nós esquecemos disso. Aí, do jeito que a gente está hoje com o organismo tão intoxicado, inflamado, o que a gente precisa? Né? A gente precisa de ir pelo caminho do alimento, pelo jejum, né? Pelas dietas, né? As dietas próprias para cada tipo de situação que o corpo está sofrendo, não é? Agora, no caso de espiritualidade, para a gente se iluminar, a gente precisaria de ter esse corpo sadio, né? E por isso, todos os meios de espiritualidade, as correntes, elas indicam jejum, indicam dietas propícias e favoráveis, né, para limpar o corpo, e elas indicam também meditação e indicam contemplação. Caso a gente se disponha a fazer essas coisas, a gente cai no contato com a naturalidade da vida, né? A gente vem a ser alegre naturalmente, é uma alegria infinita, é uma alegria de comunhão, porque se a gente entra em comunhão com a natureza, a gente entra em comunhão com a divindade, né? E isso é uma alegria infinita, as descrições são maravilhosas. As imagens de Buda ou de sábios, eles têm sempre aquele sorriso e aquele semblante sereno, né? Por isso, porque eles saem da materialidade estando na vida material, só que eles não abusam de nada. Eles usam todas as coisas da vida material da forma como deve ser usada. E é isso que a gente precisa aprender, né? Bom, aí, se a gente não for, então, pelo caminho da devoção, né? Porque a devoção é essa coisa que a divindade está aí, eu compreendo, eu a conheço, eu entendo. Aí, pela devoção, né? Que é essa entrega que eu tenho ao ser criador de todas as coisas, né? E eu entro em comunhão com esse ser, com essa realidade, ou com esse campo energético, né? Porque se a gente for falar em termos científicos, a gente vai falar não de um ser, mas de um campo energético inteligente. Quando a gente entra em sintonia com esse campo, a alegria é infinda,
não é? Se a gente conseguir permanecer essa alegria vivendo a nossa vida, a gente chegou num nível interessante. Mas senão nós vamos ter que usar o nível do autoconhecimento, tem que correr atrás mesmo. Então, pela fé, a gente já viu que nós não conseguimos ainda, nós vamos, né? Como eu falo sempre, a gente precisa de buscar luz. Autoconhecimento é buscar luz, né? Buscar autoconhecimento é buscar luz, buscar autoaperfeiçoamento é se iluminar, né? E isso não tem outra forma se não for pelo estudo e pela prática de ensinamentos. Isso que a gente está fazendo aqui é estudo e prática de ensinamentos, né? A gente estuda e amanhã a gente já começa a praticar, ou agora mesmo, sair daqui já vamos começar a praticar as coisas que vocês aprenderam, que ficaram para mim também, enquanto eu falo, já vamos começar a praticar, né? Agora, eu com o trabalho aqui do meu projeto Mais Consciência, ou do meu programa Mais Consciência, né? Isso aqui, gente, é uma forma de iniciação, porque a gente está tratando, né, do manualzinho de instruções para a nossa vida. E à medida que eu fui estudando a numerologia, que eu fui compreendendo a sua profundidade, eu entendi que é um caminho também. A numerologia, sim, ela produz uma iniciação, né? Por isso que eu estou trabalhando com ela e que toda hora eu estou falando com vocês, gente, façam seu mapa, gente, venha pelo menos para consulta, né? Para que vocês tenham noção de quem são, o que vieram fazer, que dificuldades que vocês têm que investir nelas, não é? Porque caso contrário, a gente fica aí batendo cabeça tempo demais. E para que a gente vai ficar batendo cabeça se o mundo hoje está nos doando, né? A vida está trazendo para nós todas essas formas da gente se iniciar na busca e no conhecimento da verdade e na prática, né? Então, dito isso, né? Eu fico aqui com a minha consciência tranquila, porque eu tenho feito da minha vida, do meu trabalho, um caminho de elucidação para as pessoas, né? Então, minha amiga, eu vejo sim que você adotou a numerologia, porque você, desde que fez seu mapa, você faz as suas previsões anuais, né? Quando você tem dúvidas, a gente conversa, né? Elaine também, né, Elaine? É um trabalho maravilhoso de crescimento e a gente vai abrindo, né? A gente vai abrindo para a vida, para a gente mesmo, para os outros, a gente vai amadurecendo, vai crescendo. E isso é muito bom, isso é muito gratificante, é muito gostoso, né? E eu digo também que a numerologia é norte, numerologia não é adivinhação, como muita gente acha que é, mas não é adivinhação. Ela escancara para nós o acordo que a gente fez com a divindade ao nascer aqui, que vem então com tudo lá discriminadinho, direitinho, que é para a gente fazer para se dar bem, né? Obrigada, minha amiga. Fico muito grata também, né, com vocês estarem aí me ouvindo. Eu vou então encerrar, né, o nosso trabalho hoje e desejar que vocês se iluminem, né? Que vocês busquem essa iluminação e essa vida prazerosa e alegre, né? Que nos traz todas as realizações que nós pedimos e a gente deixa de ter essa vida miserável para ter uma vida plena, né? Muito obrigada, viu? Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.